Eu queria começar lendo dois textos com vocês, e são dois textos bem conhecidos da Palavra de Deus. O primeiro deles é 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 7, nós vamos ler. É uma passagem onde você conhece muito bem, é quando Samuel é enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel, né? E esse rei seria Davi. Então a Bíblia vai dizer assim, em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor encontra o coração, porém o homem o exterior. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel. E ele disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou então Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então esse é um texto muito conhecido, né? Quando Davi é ungido rei de Israel, quando o Senhor o tira de trás das malhadas das ovelhas para ungir ele rei de Israel. Alguém que não tinha expectativa nenhuma de viver aquela estação naquele momento da sua vida. E o outro texto que eu quero ler com você é um salmo do próprio Davi, já como rei, que é o Salmo 51. É um salmo muito conhecido também, é um salmo de confissão e arrependimento, depois que Davi é confrontado pelo profeta Natã, depois dele ter pego Batseba, ele pega Urias, que era o seu grande amigo e também chefe do exército de Israel, então manda Urias para frente de batalha para que ele morresse, para que então Davi pudesse ter Batseba como sua esposa. Então você conhece muito bem quando Natã vai confrontar Davi, ele faz aquela parábola das ovelhas, né? Tem um homem que tinha uma ovelha, um homem que tinha outras ovelhas, mas esse que tinha mais ovelhas vai lá e pega a ovelha daquele que só tinha uma. O que precisamos fazer com esse homem? Esse homem é digno de morte, Davi fala. Então Natã olha para ele e fala: esse homem é você. Então esse salmo Davi faz, essa canção de arrependimento e confissão é nesse momento da vida dele, no momento em que como rei ele é confrontado por Deus através do profeta Natã. E no verso 10, Davi diz assim ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. E no verso 17 desse salmo, Davi diz ao Senhor: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração contrito e compungido. Estes Deus não desprezará. Amém. Pessoal, esse é uma palavra, esse é um texto que faz mais ou menos uns 8 meses que eu venho remoendo ele com Deus. Faz uns 8 meses que Deus vem falando a respeito disso no meu coração. E eu até tentei pensar em outras coisas para compartilhar com vocês, que Deus tem colocado no meu coração, mas desde o dia que o Clem me mandou uma mensagem, eu sabia que era exatamente isso que o Senhor queria para essa manhã. Isso só veio se confirmando, e ontem o pastor Rafa, ministrando no nosso coração, confirmou isso para mim. Eu não sei se você sabe, mas existe uma estatística que ela mostra que o Brasil, ele está entre os 5 primeiros países com o maior número de cirurgias plásticas do mundo. Então, hoje no mundo, né, de cirurgias plásticas, no mundo de mudança de aparência, onde as pessoas elas têm um objetivo aparente de ser, de maneira física, corporal, o Brasil está se encontrando entre os 5 primeiros no número de cirurgias plásticas. A indústria cosmética no Brasil, ela tem crescido de maneira assustadora. Por quê? Porque as pessoas elas querem se tornar aparentemente mais bonitas, mais atraentes. Elas querem olhar para o espelho e se sentir melhor com coisas que elas olham no espelho e elas não se sentem tão bem.
Mas por que eu comecei falando sobre isso? Porque uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, para nós como jovens adultos, como adolescentes na nossa geração, nós vivemos em uma geração, e nós vivemos em dias onde o mundo te oferece um avanço, e o mundo espera de você um avanço. O mundo ele te propõe avanço. O mundo ele te chama para avançar e para crescer em todas as áreas da sua vida. O mundo quer que você se desenvolva, que você seja um expert. O mundo quer que o teu mindset, a tua mentalidade cresça, se desenvolva. Só que o mundo ele só nos oferece avanço e um crescimento natural e aparente e exterior. O mundo e tudo que o mundo oferece não é capaz de promover algo além do exterior em mim e em você. Então, eu queria compartilhar isso que Deus tem colocado no meu coração nesses dias mais do que nunca. O Evangelho, ele não é uma cultura exterior. O Evangelho, ele não é uma cultura comportamental. O Evangelho, ele não é uma cultura onde o Senhor quer que a sua aparência seja boa acima de todas as coisas. O Evangelho é uma cultura do coração. Você pode repetir isso comigo? O Evangelho é uma cultura do coração. Quando a Bíblia fala que o Senhor deseja que nós o amemos, quando você vai ver em Deuteronômio, quando você vai ver Jesus citando Deuteronômio, ele fala: o maior e melhor mandamento de todos é que você ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Mas o Senhor começa por onde? Pelo coração. Não adianta nós amarmos a Deus no nosso Instagram. Não adianta nós amarmos a Deus nas nossas vestimentas, nas nossas camisetas, nos outdoors. Não adianta nós amarmos a Deus no Twitter, que agora é X, mudou o nome lá. Não adianta você amar a Deus no seu TikTok. Não adianta você amar a Deus no seu Facebook. Isso deve acontecer, mas isso não adianta se você não amar a Deus de todo o seu coração. O Evangelho é uma cultura do coração. O Evangelho é uma cultura de dentro para fora. E essa é a grande ofensa do Evangelho. Essa é a grande dificuldade, muitas vezes, de nós crescermos dentro do Evangelho. Por quê? Porque quando o Senhor fala do nosso coração, significa que o Senhor vai mexer coisas em mim e em você que nós não gostaríamos que Ele mexesse. E isso começou a partir de uma conversa que eu tive com um rapaz. Fazia muito tempo que eu não vi um rapaz que era da nossa igreja, que servia na nossa igreja. Eu lembro que teve uma semana que eu comentei com a Dani. Eu falei: nossa, amor, faz tempo que eu não vejo esse rapaz na igreja, vejo a esposa dele, mas ele faz tempo que eu não vejo. E daí eu lembro que ele chegou para mim naquela semana e mandou uma mensagem: que você está aí na secretaria da igreja? Falei: tô. Ele falou: posso passar a conversar com você? Eu falei: pode. Ele chegou, pediu para conversar comigo. E daí pediu para conversar com o pastor Cezinha, nós conversamos e tinha acontecido algo muito terrível, assim. Ele tinha caído em algumas coisas e aquilo estava destruindo a vida dele, a família dele, o casamento dele, tudo que ele viveu em Deus até aquele momento. E daí ele falou: cara, eu preciso da célula, eu preciso voltar para a célula, eu estou distante de Deus, eu vivia de aparência. Faz tantos anos, cara, que eu tenho tais práticas pecaminosas, mas continuava vindo aqui, servindo e mostrando para as pessoas que eu estava servindo, que eu estava amando a Deus, mas eu sei que eu não estava. E daí em uma conversa nossa, ele falou assim: Diego, eu montei uma estratégia para mim conseguir fugir desses pecados, que eram pecados de estimação para o meu coração. E daí ele me falou a respeito da estratégia, eu falei: cara, é isso, você está certo, eu vou te ajudar nisso, conta comigo, quando estiver difícil, me manda uma mensagem. Só que no exato momento em que ele falou isso para mim, Deus falou: tá certo, ele precisa se posicionar, mas existe algo a mais. Porque eu não quero mexer na mudança exterior dele. Eu não quero apenas um posicionamento diferente. Eu quero um coração diferente. Eu quero mexer nas intenções do coração dele. Eu quero mexer nas intenções do coração de vocês. Porque se a intenção do coração de vocês não mudar, vocês podem viver a vida inteira pregando, cantando, postando e não amarem ao Senhor de todo o coração, e não conhecerem ao Senhor de todo o coração. E nós vivemos em dias onde nós precisamos da ajuda do Espírito para nos trazer discernimento dessas coisas, porque nós vivemos em uma geração que exige de nós uma aparência, exige de mim e de você uma postagem, exige de mim e de você um vídeo,
E eu não tenho nada contra isso. Se você for no meu Instagram, lá no meu Instagram tem foto da minha família, tem vídeo da minha família, mas tem gente falando de Jesus também. Mas eu acredito que o maior desafio de nós é permitirmos que o Senhor entre e mexa no nosso coração. Por quê? Porque por mais que essa cultura natural, terrena e atual exija de nós uma mudança comportamental, uma mudança para viver sucessos naturais, e eu não tenho nada contra isso, Cristo veio para trazer uma mudança no mais interior do nosso ser, nos nossos corações, na intenção do nosso coração. Porque se a intenção do nosso coração não mudar, não adianta o exterior ser transformado. Eu estava vendo... Essa semana, a gente gosta bastante de esporte lá em casa e a Dani ama vôlei. E daí a gente estava falando a respeito da seleção brasileira feminina de vôlei. E daí a Dani me mostrou, nossa, ela é muito boa e tal. Eu não lembro o nome da jogadora agora. E a Dani falou o nome da jogadora. Daí eu falei, mas não é ela. Daí ele falou, não, é ela sim. Daí eu falei, não é. Daí a Dani falou, não, é ela, mas é que ela fez plásticas e tal. E daí a Dani me mostrou antes e depois dela. Era a mesma mulher, mas era outra mulher. Porque ela tinha feito os procedimentos. E como eu falei, eu não tenho nada contra isso. Mas a proposta do Evangelho é mais profunda para mim e para você. Deus não quer uma vida de aparência. Amém? Deus, Ele quer uma vida de profundidade, e para isso Ele precisa mexer nos nossos corações. A Bíblia fala que um homem chamado Naamã, chefe da guarda de Israel, do exército de Israel, ele era um homem pomposo, ele era um homem chefe do exército, ele era um homem de guerra. Todas as batalhas que ele lutava, seu exército vencia. E a Bíblia diz que quando ele chegava em casa, ele tirava sua armadura e olhava no espelho, ele tinha lepra. E você sabe que pela lei judaica, que você vai ver lá em Levíticos, ele era um homem imundo, ele precisava estar apartado de toda a sociedade, ele não podia nem estar no meio do exército. Por quê? Porque era um homem leproso. Pela lei ele precisava estar como imundo até que ele fosse curado da sua lepra, se fosse curado da sua lepra. Mas a Bíblia diz que em determinado dia, uma menina que conhecia Eliseu fala, o Senhor precisava conhecer o meu Senhor ia orar e você seria curado da sua doença. Então ele vai e procura, né, Eliseu, e quando ele chega na casa de Eliseu pega e fala para o moço dele, vai lá fora, fala para ele ir lá no rio e se banhar 7 vezes no rio e ele vai ser curado. E a Bíblia fala que naquele momento em que Naamã ouve essa palavra, Naamã fica extremamente indignado. Eu não sei você, mas um homem que está buscando cura, o cara vai lá e fala, tome 7 vezes banho, ele deveria ficar feliz, mas a Bíblia fala que ele fica indignado. Por quê? Porque Eliseu não teve a capacidade de ir lá fora. Por quê? Porque ele era o chefe do exército. Ele era um homem da casa do rei, ele era um homem de status, ele era um homem de seguidores, ele era um homem de visualizações. Como assim Eliseu manda um jovenzinho lá falar com ele? Não, Eliseu tinha que ir lá. Ele mesmo fala, eu esperava que esse homem viria aqui, colocaria a mão sobre a minha cabeça e orasse por mim, eu seria curado. Como ele me manda um menino? E a Bíblia fala que isso é tão engraçado, que os próprios servos de Eliseu olham para ele e falam, mas meu senhor, se esse homem te pedisse algo tão mirabolante, você não faria para ser curado? Ele está te pedindo apenas para ir tomar banho 7 vezes em um rio. Isso é super fácil. Só que sabe qual é o problema? Deus estava mexendo com o coração de Naamã. Por quê? Porque naquele momento não interessava quem ele era diante dos homens. Não interessava a armadura dele diante do exército de Israel. Ele foi confrontado na sua pomposa alegoria, no seu status, no seu reconhecimento, no seu título, mas ele se esqueceu e ele não sabia que diante de Deus não importa qual é o título dele. Diante de Deus não importa quantos seguidores nós temos. Diante de Deus, o que Deus está olhando é o nosso coração, amém? Então o Evangelho é sobre essa mudança no mais profundo do nosso ser. E a verdade é que é impossível nós vivermos o Evangelho se nós não permitirmos que o Senhor toque no nosso coração. É impossível. Você vai viver um evangelho que não é sustentável na sua vida, que não conseguirá chegar até o fim da sua vida se você não deixar e permitir com que o Senhor toque no seu coração todos os dias. Sabe, independente de quem você é, do que você faz, independente de qualquer coisa, todos nós carecemos da graça e do favor de Deus todos os dias. Eu preciso te lembrar. Se você não se relacionar com o Senhor hoje, não amar o Senhor hoje, não entregar o seu coração para o Senhor hoje, você sabe o quanto o seu coração é mau, você sabe o quanto a sua mente é má,
A Bíblia fala que o homem por si só não consegue ser bom. A Bíblia fala que um dia quando chegam para Jesus e falam, bom mestre, ele fala, bom só existe um e esse é o Pai. Nós por nós mesmos não conseguimos ser bons ou produzir algo bom. Se o Evangelho fosse sobre produzir algo bom por esforço próprio, se o Evangelho fosse sobre ser simpático, se o Evangelho fosse sobre prestar caridade, tem muitas pessoas lá fora muito melhor do que eu e você é, na verdade. Tem muita pessoa que não é tímida, e às vezes nós somos. Tem muitas pessoas que são muito mais simpáticas do que eu e você. Tem muitas pessoas que têm muito mais recursos do que eu e você. Tem muitas mais pessoas que fazem muito mais caridade do que eu e você. Então, se o Evangelho fosse apenas isso, nós não precisaríamos nem estar aqui, mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho, ele resultará em boas obras. O Evangelho, ele resultará em uma transformação de mente e, por assim dizer, de andar, porque a Bíblia fala, aqueles que amam a Cristo, então andem como Ele andou. Aqueles que dizem estar em Cristo, caminhem como Ele caminhou. Mas antes de tudo, é sobre o nosso coração. Amém? Então, é sobre isso que eu queria falar e vou enfatizar isso. O Senhor deseja ir mais fundo no meio do seu coração. Por que você faz o que você faz? Por que você serve na sua igreja? Por que você vai na célula? Por que você tem um ministério? Por que você tem servido? Por que você tem impostado? Qual é a intenção do seu coração? Por que você tem buscado ao Senhor? O desejo do Senhor é que nós o busquemos simplesmente porque sabemos que dependemos e carecemos dEle dia após dia. E acima de todas as coisas, porque estar com Ele é apaixonante todos os dias. Amém? Então em 1 Samuel a gente vai ver que a Bíblia nos fala a respeito de um Deus que olha o coração. A Bíblia vai falar que Samuel chega para ungir um novo rei para Israel. E Jessé tem 8 filhos, só que só 7 estão dentro de casa. Então começa a vir seus filhos, e ele começa a olhar para os mais bonitos, os mais pomposos, fala certamente, esses são os reis de Israel, um deles. E Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Então, só que o que eu achei engraçado é que Samuel não achou que Davi era rei. Mas seus irmãos não acharam que era rei. Cara, mas nem o pai de Davi achava que ele poderia ser o rei. Davi não tinha boa fama para ser um rei, digamos assim, nem pelo seu pai. Nem o seu pai achava que ele podia ser rei. Meu Deus do céu. Só que a Bíblia diz que quando acabam os filhos que estão dentro de casa, Deus fala para Samuel, não é nenhum deles. E Samuel fala, hoje você tem mais algum filho? Ele diz, eu tenho. Eu tenho, ele está lá junto com as ovelhas, verdade, eu tenho mesmo, chama o menino lá. E a Bíblia fala que no momento em que Davi entra, Deus fala, esse é o rei de Israel. Ele não parece rei. Ele não tem corpo de rei, ele não tem rosto de rei, ele não tem roupa de rei, muito pelo contrário, ele é pastor de ovelhas, sua roupa talvez está suja de terra, de barro, cheiro de animal molhado, suado, mas esse é o rei de Israel. Pegue o chifre, derrame o azeite sobre a cabeça dele, porque eu estou vendo o coração desse homem. Eu estou aqui para dizer, Deus está vendo o seu coração, não importa de qual família você é. Não importa a maneira com que você cresceu, Deus, Ele deseja tocar no seu coração. Sabe, entregue o seu coração ao Senhor e você verá que o Senhor é cativante em todas as suas maneiras de se relacionar. Deus, Ele deseja tocar no meu e no seu coração. A Bíblia fala que Davi é ungido rei, o que acontece? Nada, Davi vai voltar a cuidar das ovelhas, porque Davi não vai assumir o reinado ainda, o rei é Saul. Então pensa comigo, naquele exato momento, lá naquela casinha lá, Davi estava sendo ungido rei, mas o povo está ovacionando Saul, o povo está adorando Saul, o povo está obedecendo Saul. Quem tem a fama ainda é Saul, quem tem o poder ainda é Saul. Mas a Bíblia fala que naquele momento o Espírito de Deus não estava mais sobre Saul, o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então a pergunta é se o Espírito de Deus está nos nossos corações. A pergunta é se o Espírito de Deus é encontrado nos nossos corações. A pergunta é se nós temos aberto os nossos corações para ser encontrado e para ser uma habitação do Espírito dia após dia. Porque não interessa quem está nos palácios, não interessa quem está com os poderes, nós temos ao nosso lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu preciso te lembrar que se Cristo não viesse, morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus, você poderia ser a pessoa mais incrível do universo e ainda assim estaria em ruína eterna.
Mas a Bíblia diz que porque aquele homem, Deus, encarnado, num simples homem, numa simples cidade, numa simples família, morre, ressuscita, sobe aos céus novamente, por causa disso eu e você temos esperança eterna, amém? Uma esperança que não decepciona como as coisas terrenas e passageiras. Nós precisamos permitir com que esse Nazireu, com que esse Nazareno, com que esse Cristo toque os nossos corações todos os dias, no dia bom e no dia mau, no dia da conferência, mas na segunda-feira, onde a conferência acabou. Tem uma música da Tamires Garcia que ela diz assim: é quando a luz se acabar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Eu tenho me perguntado isso. Daqui 2 semanas nós temos incendiários, o congresso da nossa cidade lá. Tem mais de 1.000 pessoas de todo lugar do Brasil indo para lá, para Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. Só que eu fico me perguntando, cara, e depois desses 3 dias? Eu quero querer o Senhor no meu quarto secreto. Sabe, depois de você servir no ministério, depois de você servir isso, depois de você ser curtido, a pergunta é se quando tudo isso acabar, o nosso coração será encontrado fiel em amor pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que Saul tinha tudo, mas Saul não tinha um coração no Senhor. E Davi aparentemente não tinha nada a não ser um cajado e umas ovelhas, mas ele tinha um coração que agradava a Deus, amém? E é engraçado porque agora a gente vai para o Salmo 51. E esse Salmo 51 é de Davi. Só que agora Davi é rei. Então é engraçado porque Davi, a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que Davi, ele tem uma linha do tempo depois de se tornar rei, que ela chega a soar duvidosa talvez umas horas. Porque a Bíblia fala que Davi é rei, mas Davi vai lá e adultera, né? Com Batseba. Davi vai lá e manda seu amigo para a guerra para o matá-lo. Então, ele é adúltero, mas ele também é um assassino. Só que a Bíblia fala que a partir disso, dentro da casa de Davi, ele tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A Bíblia fala que um dos seus filhos vai lá e abusa da sua própria irmã. Então agora Davi é adúltero, Davi é um assassino, e Davi tem uma filha abusada e um filho que é abusador. E a Bíblia diz que, como se não bastasse, vem o outro irmão, sabe disso, e mata o seu irmão, que era o abusador. Cara, olha a confusão da vida do homem segundo o coração de Deus. Olha a linha do tempo do homem segundo o coração de Deus. Só que a Bíblia diz que não para por aí. A Bíblia diz que esse homem que descobriu que seu irmão abusou da sua irmã e matou o seu irmão, agora ele quer o reino de Davi. E ele vai atrás do próprio pai para matar o próprio pai. Só que a Bíblia diz que em determinado momento os homens de Israel vão atrás dele e ele correndo, ele engata a cabeça lá numa árvore e ele acaba morrendo. Cara, olha a destruição e a maldição na vida do homem segundo o coração de Deus. E a pergunta é, Davi deixou de ser rei? Não. O povo ainda via Davi como rei. O povo ainda via o poder sobre a vida de Davi. Mas Davi precisava dar uma pausa. Davi precisava ter um encontro novamente com Deus que encontrou atrás das malhadas das ovelhas. Davi precisava parar tudo e olhar para o seu coração. Então a Bíblia fala que Deus levanta um homem, um profeta chamado Davi, um profeta chamado Natã, e Natã vai lá conversar com Davi e o confronta. Então agora Davi olha para ele e fala, cara, eu sou o rei, ungido, Deus encontrou meu coração atrás das ovelhas, mas agora o meu coração se corrompeu. Só que é tão legal porque você vai fazer uma comparação entre a história de Saul e a história de Davi. Você vê Saul um homem orgulhoso, que de maneira alguma reconhecia seus erros e pecados. Ele sempre dava uma desculpa, não, mas veja bem, não, mas não é bem assim, eu pequei por conta disso, a culpa não é só minha. A Bíblia faz um comparativo e nos mostra a vida de Davi, que era pecador, que era falho, que tinha muitas falhas assim como eu e como você. A diferença é que Davi, ao perceber isso na sua frente, ele só faz uma coisa, ele se arrepende. Ele corre para onde? Ele corre para o Senhor. Entendeu? A gente precisa escolher correr para o Senhor, independente da estação e da circunstância, porque o Senhor quer tocar no nosso coração. E Davi, ele se arrepende e ele diz ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não consigo produzir um coração puro a não ser pelo Senhor. Renova em mim um espírito reto e inabalável, Senhor. Davi chega a dizer que ele não tinha mais nem alegria na salvação,
Porque ele fala: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação, porque o reinado tomou conta do meu coração. Os poderes, a pompa de ser um rei tomou lugar no meu coração, e eu não tenho mais um coração puro. E nesse momento a Bíblia fala que Davi tem um encontro com o Senhor, e ele se arrepende, e o Senhor o encontra. Então a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Amém? E eu queria te perguntar nessa manhã: como está o seu coração? Quais são as intenções do seu coração? Será que tem lugares onde o meu e o seu coração precisa ser tocado nessa manhã pelo Senhor e reajustado? Sabe, eu acho que um dos grandes perigos da nossa vida com o Senhor é de acharmos que conhecemos o Senhor demais, que amamos ao Senhor demais e que não existe coisa mais para conhecer, o amor não dá para crescer mais, quando na verdade sempre dá. Eu gosto de lembrar de um filme que, inclusive, essa semana coloquei para a Olive assistir comigo, e com a Dani, a primeira vez, ela não assistiu nada, né? Ela tem outro 4 meses, ficou correndo só na sala. Mas tentei colocar para ela assistir. Esse filme eu assisti minha infância inteira com meu irmão, se chama Os Sem Florestas. E nesse filme, tem uma batatinha lá que é muito famosa, né? As batatitas que o urso gosta. E as batatitas têm um slogan, o slogan das batatitas é assim: batatitas, com batatitas, o muito é sempre pouco. E, cara, depois que eu me converti e assisti esse filme novo, eu falo para a Dani: cara, precisa ser o slogan da nossa vida com o Senhor. Por quê? Porque por mais que eu conheça o Senhor muito, é sempre pouco. A Bíblia fala: quem conheceu a mente do Senhor? A Bíblia fala que o nosso Deus, com a concha das suas mãos, pega o oceano. Você consegue mensurar na sua cabeça? Porque eu não consigo. Mas muitas vezes na nossa jornada parece que a gente conheceu Deus demais. Parece que porque a gente está 5, 10 anos na igreja, 1, 2, 3, porque eu já sou líder de célula, porque eu já estou no ministério, porque eu canto, porque eu toco, porque eu prego, parece que agora eu sou super no conhecimento de Deus. Não é. Nós nunca seremos. A Bíblia diz que a nossa eternidade será para contemplar ao Senhor. Se a Bíblia fala que existe uma eternidade onde você não fará nada mais apaixonante do que contemplar ao Senhor, você consegue imaginar que beleza é essa? Que revelação é essa? Apocalipse vai falar sobre anjos que têm olhos por dentro e por fora. E a Bíblia vai nos falar na revelação de Apocalipse que esses anjos, eles fazem uma só coisa. Eles só olham para a beleza de Deus. Eles só olham para a revelação de Deus. Eu fico pensando, nós só temos 2 olhos, mas esses anjos são cheios de olhos por dentro e por fora. E a Bíblia diz que eles não conseguem tirar os olhos de uma só coisa, que é a pessoa de Deus, que é a beleza eterna de Deus. Né? João tenta descrever um pouco para mim e para você, né? Cristo é glorificado, parece mais um monstro, um megazord do que um homem. Mas pensa, João está tentando descrever de uma linguagem natural e terrena. É óbvio que ele não vai conseguir. Só que João, ele fala algo assim, ele fala: cara, eu conheci ele. João foi aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. E a Bíblia fala que quando ele começa a revelar, né, a falar sobre Cristo glorificado, ele fala: esse é o meu Messias, aquele homem que eu andei 3 anos ao lado dele, calos nas mãos, nos pés, a maneira com que ele falava, com que ele tocava, mas agora os seus pés são como um latão que passou pelo fogo, os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz é como um som de muitas águas. É o mesmo, eu sei que é o mesmo porque eu conheço seu coração, mas uau, eu nunca tinha visto isso antes nele, eu nunca tinha conhecido dessa maneira. Eu ainda o julgava porque eu achava que ele seria um Messias governamental, que tomaria o governo dos romanos, e ele não quis ser. Muito pelo contrário, ele morre, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele ainda vai embora, sobe para o céu, deixa nós. Sabe, você não conhece a Deus demais. Eu não conheço a Deus demais. Ninguém nessa terra conhece a Deus demais. Não importa quantos anos nós temos de cristianismo, nós temos um Deus que é eterno. Nós temos um Deus que ele ultrapassa a linha do tempo, que entra no nosso raciocínio limitado. Mas esse Deus quer mexer no meu e no seu coração, amém? Para nós encerrarmos, a Bíblia fala que Jesus ressuscita e ele encontra com 2 discípulos a caminho de Emaús. Você lembra dessa história? E a Bíblia fala que Jesus caminhando com eles, e eles olham para Jesus e falam: você não está sabendo? Não, sabendo o quê? Não, Jesus morreu.
Jesus morreu, dizem que ele ressuscitou e tal. Só que eles, andando com Cristo, não conseguiam ver que era Cristo. Então a Bíblia fala que já chega a tarde da noite, e eles falam para Jesus, não passe, entre, fique conosco, pose aqui em casa. E a Bíblia fala que Jesus entra, e a Bíblia fala que Jesus está na mesa com os seus discípulos, e a Bíblia fala, você conhece a história, a Bíblia fala que no partir do pão, é como se caíssem escamas dos olhos daqueles homens, e eles reconhecem que Jesus era Jesus. Só que a Bíblia fala que um deles olha para o lado e fala, cara, mas o nosso coração não ardia? Você lembra? No meio do caminho a gente preocupado, porque Jesus morreu, mas dizem que ele ressuscitou. Mas você lembra que enquanto ele falava no caminho, algo mexia aqui dentro? Igual antes dele morrer, que a gente vivia com ele? Sabe? Será que as coisas dessa terra estão tirando o frio na barriga da presença de Deus, do meio do seu coração? Será que a expectativa de entrar no lugar da oração e ser encontrado por um Deus que é vivo e que nos apaixona dia após dia, tem perdido valor no nosso coração? Será que nós não estamos como os caminhantes de Emaús, caminhando e preocupados com as coisas dessa vida? Não, porque meu trabalho, porque minha faculdade, porque minha família, porque minha casa, porque meus sonhos, meus planos, não, porque meu dinheiro e tal. E Jesus está falando ali e tentando reaquecer o nosso coração e a gente não está percebendo. Sabe? A gente precisa cuidar com o nosso coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi se encontra no lugar onde ele fala, eu preciso rever o meu coração. E eu preciso deixar o Senhor tocar o nosso coração. Sabe, existe uma falácia, digamos assim, sobre a nossa geração de jovens e adolescentes. Eu digo falácia porque eu não acredito que é verdade, porque não é o que a Bíblia fala que é verdade. E eles dizem que a nossa geração é a geração mais inconstante das gerações, né? Falam que a nossa geração é a geração do mimimi, a geração que começa e não termina nada, a geração que começa uma coisa, não termina, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Em partes, nós sabemos que o cenário mostra isso, mas biblicamente eu não creio que é isso, amém? Porque eu creio que nós seremos a geração que será encontrada cultivando o óleo pelo Senhor. E a Bíblia vai falar que Jesus, para a gente encerrar, eu queria citar uma das suas parábolas. A Bíblia fala que Jesus, ele faz uma parábola, ele fala a respeito de 10 virgens. E a Bíblia fala que Jesus fala, existiam 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Todas elas tinham na sua mão uma lamparina, óleo e fogo. Todas elas, as 10. Só que o tempo foi passando. A vida foi acontecendo. Os problemas, as alegrias, a correria do dia, a agenda, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E a Bíblia fala que para essas 10 virgens parecia que o noivo nunca ia chegar. Porque passa tempo, e cadê o noivo? Então, a vida foi acontecendo. E a Bíblia fala que 5 delas deixaram de cultivar óleo na sua lamparina. Deixaram de cultivar o óleo diário e o fogo foi se apagando da sua lamparina. Só que o problema é que a meia-noite chegou. O momento do noivo chegar, chegou. O noivo chegou e bateu na porta. E a Bíblia fala que no momento em que o noivo bate na porta, 5 delas fazem o quê? Me empreste óleo. Me empreste óleo. Está com a sua lamparina cheia de óleo. Por favor, me empreste óleo. Me empreste esse fogo. Eu preciso, o noivo chegou. Se eu for encontrado com a minha chama apagada, eu não entrarei com o noivo. Só que o problema é que as 5 prudentes olham e falam, não tem como. Não tem como. Eu cultivei esse óleo. Eu cultivei esse fogo. Sabe, eu queria perguntar para você. Como está a sua lamparina? Porque a lamparina é o meu e o seu coração. Como está o óleo da sua lamparina? Como está o fogo da sua lamparina? Porque no dia em que Cristo vier, e eu sei que às vezes parece que Ele não vem, mas a certeza é que Ele vem. A Bíblia diz que quando Ele chegar, a expectativa do coração dEle é nos encontrar com uma lamparina cheia de óleo. E eu queria te perguntar, como está a sua lamparina? Sabe, há 1 ano atrás, eu lembro que Deus começou a me mostrar e me lembrar do meu primeiro encontro com Deus lá em Paranaguá. Quando eu tive um encontro com o Senhor, e eu lembro que eu tinha acabado de começar minha faculdade de engenharia civil, eu estava numa conferência como essa, e eu lembro que Deus falou algo para mim assim, falou, Diego, eu não te chamei para ser engenheiro civil, eu te chamei para ser pastor. E eu fingi que eu não ouvi, porque eu queria ser engenheiro civil, eu precisava ser engenheiro civil, porque era o meu sonho, era o sonho da minha mãe, eu queria ajudar a minha família.
E Deus me falou aquilo. E eu lembro que eu saí convicto, porque Deus falou de um jeito que eu não podia negar. E eu cheguei para minha mãe em casa e falei, mãe, preciso trancar a faculdade. Que Deus falou, não vem com esse negócio Deus falou. Não tem esse negócio, Deus falou. Deus não falou nada. E minha mãe é crente penteca, minha mãe é da assembleia do bairro, do círculo de oração, como que eles falam lá, é a coluna da igreja. Minha mãe é dessas, não vem com esse negócio, Deus me falou, Deus não te falou nada. Falei, mãe, Deus falou, eu tenho convicção que Deus falou, mas tudo bem, mãe. Mas eu vou trancar, mãe, eu não posso desobedecer a Deus. Beleza. Deu uma semana, minha mãe chega, Diego, vamos conversar. Preciso pedir perdão. Eu falei, por quê? Porque Deus me falou que Ele falou com você. Deus me falou que Ele falou com você. Então, a mãe vai te apoiar, fica tranquilo. Só que meus pais são separados desde que eu nasci. Daí, meu pai não é crente, né? Daí eu peguei e falei, cara, agora eu preciso fazer um jejum forte agora. Uma oração forte, fiz jejum e fiz oração e fui falar com meu pai. Falei, pai, então, rodei, pai, então, tá, mas no fim, pai, eu vou trancar a faculdade, eu ouvi Deus, não posso fingir que eu não ouvi. Meu pai falou uma coisa que eu nunca imaginei ouvir da boca do meu pai. Meu pai falou, você lembra do Moisés? Falei, Jesus, é você? Jesus, é você que está falando comigo? Lembra do Moisés? Falei, lembro, pai. Moisés obedecia a Deus? Falei, obedecia. Ele falou, obedece, filho. Obedece porque o pai vai te apoiar em tudo que você obedecer. Meu amigo, vai ser que eu comecei a flutuar assim. Nunca imaginei ouvir aquilo da boca do meu pai me ajudou. Resumindo a história, meus pais me apoiaram. Em 2013 eu tranquei minha faculdade de engenharia civil e Deus começou a me falar que me tiraria de Paranaguá, me levaria para outro lugar. Eu nunca quis ir embora de Paranaguá, né? Minha família inteira é de lá. E daí, Deus começou a falar, e Deus me deu uma direção, e palavra, e apoio dos meus pais para ir para uma cidade, em Santa Catarina, lá, para servir numa igreja. Fui, cheguei lá, deu tudo errado em 2 dias, assim, Cheguei lá no domingo, na segunda-feira à noite, eu estava entrando dentro do ônibus para voltar para Paranaguá. E eu lembro que um dos meus amigos falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, não me entenda mal. Eu falei, claro, pergunta. Ele falou, cara, você acha mesmo que você ouvia Deus? Foi porque está tudo dando errado, ele falou, não tá, tudo que você falou não está acontecendo nada. Eu falei, cara, você é meu amigo, cara, a gente se fala direto. Eu falei, se você chegar na minha casa hoje e falar, Diego, eu não vou ir lá abrir o portão para você, eu vou falar, entra, porque você é meu amigo, eu conheço a sua voz. Eu falei, cara, eu não sei por que não está dando tudo certo, igual eu achei que tinha que dar. Eu falei, mas de uma coisa eu sei, eu ouvi a Deus. Eu ouvi o meu amigo Jesus. Eu ouvi o meu amigo Espírito Santo. E eu vou obedecer. Resumindo a história, um casal de Laranjeiras do Sul, chamado Jackson e Luciane, me ligam 2 semanas depois. Isso tinha passado 1 ano que eu tinha trancado a faculdade. Eu fiquei 1 ano fazendo uns bicos nas empresas de uns amigos. E daí, nisso, o Jackson me liga e falou, Diego, você está estudando? Eu falei, não. Diego, você está trabalhando? Eu falei, não, também. Falei, vão achar que eu sou um vadio, né? Não, também. Ele falou, cara, essa noite eu e a Lu sonhamos com você. Lá eles estavam no ano da Revolução do Amor e no culto de domingo o pastor Cezinha falou que eles tinham que orar para Deus mostrar uma pessoa, para eles investirem na vida daquela pessoa. Ele falou, nessa noite eu tive um sonho com você e a Lu teve o mesmo sonho com você. Que nós trazíamos você para morar aqui em casa. Você não quer vir passar uns meses aqui, conhecer a igreja? E tipo assim, Laranjeiras do Sul sempre foi uma das referências para mim, para minha vida. Desde que eu morava em Paranaguá, era de outra congregação, mas eu escutava os DVD, né? Naquela época era CD de pregação, né? Eu escutava os DVD, palavra dos pastores lá. Eu falei, vou, então eu falei, Jackson, eu vou, mas nós não temos dinheiro, não tem como eu ir daqui até aí, é longe. Ele falou, não, meu pai é caminhoneiro, está descarregando soja hoje em Paranaguá. Você vem hoje à noite com ele. Conversei com os meus pais, meu pai foi me levar lá no porto, lá, conheci o pai do Jackson, eu entrei num caminhão, com um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, mas eu estava mais feliz do que nunca na minha vida. E eu nunca tinha visto geada, né, porque Paranaguá é quente. Cheguei em Guarapuava, estava menos 2 graus. Quando eu olhava para fora, estava tudo branco, assim. Eu lembro que eu fazia vídeo e falava, mãe, tem neve, só que era geada, né, eu não sabia. Mas resumindo, cheguei em Laranjeiras do Sul em junho de 2015. O Jackson e a Lu, eles me adotaram. Eles me adotaram mesmo, eles me trouxeram para a casa deles. O Jackson e a Lu têm 2 filhos, o João e o Gui, e ainda cuidam do vô e da avó. Então, eles moravam em 2, 4, 6 pessoas naquela casa. E eles me adotaram como filho. O Jackson nunca me chamou de Diego, ele sempre me chamou de filho. A Lu, minha mãe, eu chamo o Jackson de pai e mãe, meus pais não se ofendem com isso. Porque os meus pais sabem que é um casal que Deus usou para investir na minha vida. Mas tudo isso porque um dia Deus queimou no meu coração.
E eu estou lá faz 9 anos. Lá eu trabalhei, lá eu estudei, lá eu conheci mais a Deus, lá eu trabalhei em diversas coisas, hoje trabalho na igreja junto com o pastor Cezinha, lá eu conheci a Dani, minha esposa, lá nós namoramos, noivamos, casamos, tivemos a Olive, você vai ver a Olive quase todo dia dentro da igreja junto comigo, para cima e para baixo, lá correndo, fazendo fervo. Só que tudo isso porque um dia eu conheci a Deus e decidi entregar meu coração. Só que no começo desse ano Deus começou a me lembrar de tudo isso. E começou a me lembrar que tudo isso um dia era um sonho no meu coração. E Deus começou a me lembrar que o sonho no meu coração estava roubando o meu próprio coração do Deus que me deu o sonho. E daí foi a hora de eu parar e falar: Deus, o meu coração, ele foi tomado por algumas coisas que não deviam. E eu lembro que Deus me perguntava: como que está a sua lamparina, Diego? Como que está o seu óleo e a sua lanterna? Sabe, o desejo do Senhor é que naquele grande, lindo dia em que Cristo voltar, ao encontrar-se com Ele, a sua lamparina esteja cheia de óleo queimando. Amém? E isso é o seu coração. Isso o seu pastor não pode te emprestar. Não tem como o seu pastor te emprestar o momento de oração dele. Não tem como o seu pastor emprestar a vida de leitura bíblica dele. Não tem como o seu pastor te emprestar a intimidade com o Espírito Santo dele. Isso é uma construção minha e sua. Eu quero te lembrar que o Evangelho ele não é uma corrida de 100 metros. Ele é até que Cristo venha. Sabe, não podemos buscar a Deus de célula em célula, de culto em culto. A Bíblia fala na oração de Cristo Jesus sobre o pão nosso que Ele nos dá todos os dias. E Ele é o pão que é nosso. Ele é o pão vivo que desceu do céu e nos foi dado. Então eu e você precisamos comer desse pão dia após dia. Sabe, dia após dia existe um Deus que continua como se fosse no Éden, na viração do dia, me esperando e te esperando. A Bíblia fala que no dia em que Adão pecou, Eva pecou e perceberam que estavam nus, foram eles que saíram do lugar da intimidade, não foi Deus. Deus na viração do dia estava lá. E estava lá falando: Adão, Adão. Gente, imagina, né? Eu fico pensando que essa cena é igual eu brincando de esconde-esconde com a Olive. Adão, Adão, você está atrás do arbusto, irmão, sou onisciente, onipresente, onipotente. Está tentando se esconder mesmo? Mas Deus, Adão sai. Adão, por que você está com essas roupas aí? Por que você está vestido assim? Senhor, nós pecamos. A nossa lâmpada se apagou. Nós perdemos óleo da nossa candeia e a chama esfriou. Só que Deus é tão bom, porque a Bíblia fala que Deus pega um animal, mata, sacrifica e faz roupas para Adão e Eva. Isso simboliza quem? O Cordeiro de Deus imaculado antes da fundação do mundo. Deus estava mostrando para Adão e Eva: não interessa, eu já tenho um plano, amém? Eu tenho um plano de redenção. Eu tenho um plano para que o seu coração volte a queimar, e o plano é Cristo. Olhe para Cristo, não tire os seus olhos de Cristo. No dia bom, olhe para Cristo. No dia mau, olhe para Cristo. Contemple a Cristo. O salmista diz: aqueles que contemplam ao Senhor, os que olham para ti, esses estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais será confundido. Jamais será confundido. Olhe para Cristo e você não vai ser confundido com as coisas da terra. Olhe para Cristo e você não vai ser confundido no dia bom, nem no dia mau. Olhe para Cristo e as coisas ruins não tirarão o seu amor por Ele. Mas olhe para Cristo para que as coisas boas também não te tirem dEle. Porque vai ter um dia que não teremos mais uma igreja local. Nós seremos uma assembleia solene com o Santo dos Santos. Nós seremos aqueles que o adorarão junto com os anjos, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de honra, de glória. Vai chegar esse dia. Eu e você vivemos para esse dia. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar nesse momento. E eu queria te perguntar a pergunta que eu tenho escutado do Senhor desde o início do ano, que é: como está a sua lamparina? Você é uma noiva. Você é uma noiva que foi prometida em casamento, e o seu noivo logo vem. O nosso noivo logo vem, ele não está demorando. Não está demorando, ele logo vem. Mas a pergunta é se quando o noivo chegar, será encontrado o nosso coração em chamas? Sabe, o dia bom ele vai vir.
O dia mau ele vai vir também. As decepções da vida vão vir assim como as alegrias. Você terá dias que você não queria ter vivido, assim como você viverá dias que você sonhou ter vivido. Mas em todos eles a pergunta é se os nossos olhos continuam apontados para Cristo Jesus. A esperança que não nos decepciona. Sabe, Jesus ele não está atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Mas Ele está dando a oportunidade hoje, aqui e agora, de nós pegarmos a nossa lamparina, balançarmos e vermos, cara, falta óleo. Sabe, você precisa ser sincero com Deus. Eu acho que é um problema até racional, nossa. Porque a gente quer enganar Deus. A gente não quer ser sincero com Deus, quando na verdade Deus é um bom Pai. Cara, eu amo dar presente para Olive. A Bíblia diz, se vocês que são homens maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quem dirá o Pai que é bom em eternidade. Deus é bom e não muda, é imutável, não há sombra de variação nele. Mas a pergunta é, como está a sua lanterna? Como está a sua lanterna? Será que você já amou mais a Deus? Será que sua lanterna já pegou mais fogo? Se Cristo rompesse os céus agora, você estaria desesperado para correr atrás de óleo e de fogo? Ou você chegaria e falava, Senhor, eu ansiei por esse dia. A Bíblia diz que chegará um dia em que Ele olhará nos nossos olhos e dirá, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Só que a expectativa do cristão precisa ser encontrar a Ele. A nossa expectativa, jovem e adolescente, está no Senhor. Precisa estar em Cristo. Tudo que Deus podia nos dar, Ele nos deu, é Cristo. Nada que Deus pode te dar nessa terra é maior do que o que Ele já te deu, que é Cristo. Morto, ressurreto e assunto, mas que prometeu que em breve virá. Jovem, queime o seu coração por Jesus. Adolescente, queime o seu coração por Jesus. Não há nada mais belo do que amarmos a Deus. O nosso maior chamado não é sobre pregar, sobre ministrar, sobre ter fama. O nosso maior ministério é amar ao Senhor. Amar ao Senhor. O homem segundo o coração de Deus um dia foi encontrado pelo profeta, e o profeta disse, ajeite o seu coração, Davi. Davi, você já amou mais a Deus, mas o reinado está te corrompendo. E Davi não deu desculpa, porque a gente é cheio de dar desculpas. Davi falou, Senhor, cria em mim, Deus. Ah, Deus, cria em mim um coração puro. Ah, Senhor, acenda a minha lâmpada. Ah, Senhor, eu quero óleo na minha candeia. Nesse momento eu queria te convidar a reagir a essa palavra. Se você quiser sair do seu lugar e vir ao altar, se você quiser andar pela igreja, mas não fique no seu lugar. Eu acredito que nessa manhã o Senhor quer encher o nosso coração com mais paixão por Ele, com mais fome por Ele. A Bíblia diz que a promessa do avivamento é que chegariam dias em que o Senhor derramaria fome e sede sobre a terra, mas não de comida ou de bebida, mas das palavras de Deus, de olhar para Cristo e ver que Ele é o pão que sacia, que Ele é a água que sacia. Uma mulher samaritana busca água num dia para saciar a sua sede, mas ela encontra a água da vida, ela encontra a água que jamais deixará de jorrar. Eu queria te perguntar como está a sua lanterna, porque eu creio que nós seremos uma geração que será encontrada cultivando óleo, amém? Cultive o óleo, cultive o óleo. Amanhã, quando você chegar em casa, cultive o óleo. Amanhã, quando chegar em casa, cultive o óleo. Segunda, cultive o óleo. Terça, cultive o óleo. Quarta, cultive o óleo. Quinta, cultive o óleo. Sexta, cultive o óleo. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, e ela brilha mais, e mais, e mais, e mais, até que se encontre com o próprio sol da justiça, que já resplandeceu sobre as trevas, o Cristo morto e glorificado, ressurreto.